Uma população acuada, com medo, desabastecida e faminta. Esse é o cenário do Rio Grande do Sul, que começa a vivenciar também uma onda de saques, enquanto o governador gaúcho diz que a ajuda financeira que vem de todo o país não será destinada de forma emergencial, por entender que isso foi sanado com as doações. É isso mesmo que você está ouvindo, a gente vai entender melhor isso no Plantão do Meteoro. Pois é. Não bastasse a tragédia que a gente está vivendo, ainda a gente tem que noticiar esse tipo de coisa. Deixa eu chamar a Day aqui na tela com a gente, Day, porque não é uma notícia que a gente está feliz de dar, infelizmente, mas a gente tem que informar. Quer dizer, então, que não é só a tragédia climática, mas também onda de saques, é isso mesmo? É isso mesmo, infelizmente, mas é exatamente isso, é uma onda de saques em toda a região do Rio Grande do Sul, em todas as regiões afetadas, em alguns locais, como, por exemplo, uma das cidades mais afetadas, em Canoas, tiroteios foram registrados. A gente tem informações de bombeiros civis e bombeiros militares que tentaram resgatar pessoas que ainda estão, né, fora de casa, ou em regiões alagadas, tentando sair, e não puderam ser resgatadas justamente porque ali a Polícia Federal, a Polícia Militar, trocaram tiros com pessoas armadas. Né? Não vou dizer aqui o termo que a extrema-direita, né, adora dizer, vagabundo, bandido, não vou utilizar esse termo. São pessoas armadas e, nesse caso, sim, seriam pessoas criminosas, estariam cometendo crimes na região e entraram em confronto com a Polícia Militar, o que impediu que outras pessoas fossem resgatadas naquele processo. Então, assim, é altamente absurdo o que está acontecendo. Mas, por outro lado, também tem uma questão no Rio Grande do Sul. Muitas pessoas ainda estão sem receber alimentos, sem acesso à água potável, e, consequentemente, alguns estabelecimentos estão sendo saqueados para recolhimento de alimentos e água. Então, aí a gente também vai, nesse momento, talvez fazer o advogado, né, um juízo de valores aqui. As pessoas que estão entrando em estabelecimentos para pegar alimentos e águas também são bandidos, saqueadores, ou são pessoas apenas desesperadas diante de uma calamidade que jamais pensaram em passar, né? Porque se a gente for lembrar da pandemia, eu não sei se você lembra, Lúcia, mas as pessoas estocaram papel higiênico. A primeira coisa que as pessoas pensaram em estocar, eu me lembro muito bem disso no começo, né, que se falou de Covid, em março de 2020, começou o desabastecimento de papel higiênico, porque todo mundo ia no supermercado e comprava sacos, né, sacos e sacos de papel higiênico. Para quê? A gente não sabe até hoje. Mas foi a primeira reação, né, em manada que aconteceu. E aí a gente tem vários estudos que podem falar sobre isso, mas o primeiro ponto a gente precisa também entender que tem dois tipos de pessoas que estão ali cometendo saques. Tem realmente as pessoas criminosas, mas tem realmente pessoas que estão indo em estabelecimentos pegar comida e água. Então, tem essas duas questões. Mas, para a gente contextualizar um pouquinho disso, vamos mostrar o primeiro vídeo, que aí sim uma questão muito severa, que é de uma embarcação, é uma matéria do G1, que entrevista o bombeiro, e as pessoas estão saqueando o combustível da embarcação, que isso, inclusive, está impedindo também, ou atrasando a saída para o resgate. Está aqui com o comandante da Polícia Militar, que está aqui coordenando os trabalhos. Comandante, ontem aqui, nesse ponto, a polícia prendeu 7 pessoas que estavam tentando roubar embarcações que estavam indo para ajudar, para fazer resgate. Um bom dia a todos. É impressionante a capacidade do ser humano. Estavam roubando tudo, tentaram roubar combustível ali das embarcações que estavam ali. Vê só, nós temos um comando aqui. Obviamente que os dois foram presos imediatamente. Inclusive, até depois que foram presos, pediram que a gente fosse resgatar alguns familiares deles que estavam ilhados, para ver como é a situação. Mas então, nós estamos ao longo desse tempo todo apoiando todo mundo. Queremos agradecer aqui de forma efusiva o apoio de todos os voluntários. Durante toda a madrugada, acalmar aqui os nossos empresários, as pessoas que moram aqui, que estão ilhadas. Durante toda a madrugada, nós tivemos embarcações com policiais militares que ficaram fazendo patrulhamento toda a madrugada, e agora todas as embarcações saem daqui e saem com apoio policial. Então, estamos Muito obrigada, comandante. Bom trabalho. É muito difícil, né? Porque a gente acaba... É muito difícil imaginar de longe tudo que está acontecendo, né?
Vamos imaginar pessoas que estão passando fome, ou vendo os filhos passando fome, ou sabe de um familiar que está ilhado e não consegue buscar e precisa de gasolina. Obviamente que a barbárie ela não justifica, não é justificável, mas a gente fica imaginando, porque é muito difícil não estar vivendo isso e simplesmente condenar tudo porque... Mas é claro, é muito difícil, né? Estou tentando achar as palavras aqui, mas a gente não está vivendo essa situação, né? O pessoal lá está. Exatamente. E lembrar, é muito importante pontuar, que o Rio Grande do Sul não tem precedente esse tipo de catástrofe no Rio Grande do Sul. E se a gente for analisar algumas outras regiões que já estão acostumadas com enchente, existe uma lógica ali de planejamento do que se fazer nesses casos, né, de como chegar para ajudar. E o Rio Grande do Sul não tem essa lógica. Já se falou aqui, inclusive, né, na chamada, o nome do leite ele veio, porque é importante a gente entender o que, nesse momento, o governador e outras pessoas estão fazendo, né, falo do governante que estão fazendo. Se a gente for analisar o contexto, não se justifica saque, a gente não está justificando a barbárie, eu não defendo a justificativa de barbárie. Pessoas que estão sofrendo, né, passando fome, não está assaltando o mercado com revólver, não tem uma .40 embaixo do travesseiro, concordo plenamente com tudo isso. Mas vamos analisar que são pessoas que estão, muitas vezes, com sede, com fome ou desabastecidas em suas casas, como você falou, com familiares que estão em regiões mais afastadas e também sem gasolina, sem possibilidade de conseguir diesel, conseguir chegar perto dessas pessoas, né, ajudar essas pessoas. Existe uma escala de prioridades e existe o caos. E aí, nesse caos que eu coloco os políticos, né, a gente tem agora, por exemplo, o prefeito de Canoas que estava disseminando fake news. Morreram 9 pessoas numa UTI, que não sei o que lá, mais de não sei quantas estão aí, que era a informação. Inclusive, o prefeito de Canoas é um jornalista, mas a informação que ele recebeu estava incorreta. E aí a gente vai analisar quais as entidades, as instituições da prefeitura que nesse momento tem informações precisas ou que pode dizer, não, seu parente vai ser resgatado hoje. Ele está na lista de prioridade. Como essas pessoas estão se sentindo, sabendo, sem saber nada, absolutamente nenhuma informação, quando vão receber água, comida, quando o parente vai ser resgatado. Então, isso é muito desesperador. Né? E quando a gente pensa no desespero, qual é a primeira reação do ser humano quando se tem desespero? Tentar agir de alguma forma. E aí, infelizmente, aí eu fiz essas duas separações. Existem pessoas que estão trocando tiro com a Polícia Federal, e aí não dá para dizer que essa pessoa cometeu ali um saque porque está com sede, que ela precisava beber água, precisava levar água para crianças em casa, não é isso. Mas existe também, tem várias imagens de pessoas que estão indo aos mercados, sim, cometendo saque porque não tem dinheiro, precisam de água, precisam de alimentos, e o governo, e a gente teve aí o Eduardo Leite dizendo que o PIX que foi enviado não é para uma questão emergencial, porque a questão emergencial ele entende, a prefeitura entende ali, que está sendo sanada com a ajuda, né, das doações que estão chegando. Cerca de 70 milhões que chegaram ali em PIX, e como você já falou, vai estar na pauta aí, que tem uma questão de contas, etc. e tal aí, né, que a gente não precisa comentar agora, porque a gente vai falar ainda nisso ao longo do plantão, mas essas pessoas elas estão sem nenhum tipo de auxílio do governo, né, da instituição, do órgão que deveria ali dar um suporte. Então, assim, a gente precisa compreender que existem esses dois lados. Né? E dito isso, e aí a gente volta a afirmar uma coisa também que é muito importante, né? A gente também tem pessoas que se aproveitam justamente desse momento de caos para saquear pessoas que estão lá tentando ajudar. Imagine, você monta um grupo de ajuda, chama uma galera para tentar ajudar, e essas pessoas que estão indo ajudar agora começam a ser vítimas desses saques. Pense aí, Lúcio, que absurdo. Não, demais. Pense na situação desesperadora que está acontecendo na região do Rio Grande do Sul. Então, a gente vai trazer essa segunda matéria que fala justamente de Canoas, que é uma das regiões mais afetadas pelas enchentes, e fala sobre isso, sobre pessoas que os saques acontecem, pessoas que estão indo ajudar e estão sendo saqueadas. Maiores bairros, inclusive da América do Sul, maior bairro aqui de Canoas, com mais de 100 mil habitantes, e esse bairro foi todo afetado. E é um bairro popular, ou seja, de muitos trabalhadores, muitas pessoas que trabalham
dia a dia, com muita dificuldade, conseguem conquistar todos os seus pertences e agora estão sofrendo, além da força das águas, em alguns pontos do bairro onde a água já está mais baixa, na altura da cintura, por exemplo, estão ocorrendo alguns saques. Então, tem mais essa dificuldade aqui em Canoas. E essa segunda etapa que eu citei para a gente concluir é justamente essa etapa de arrecadação, né, de muitos alimentos, colchões, roupas de cama, entre outros itens de limpeza, também é muito importante, e distribuição nos principais abrigos, porque são muitos, não mais somente escolas e igrejas, mas às vezes uma pessoa que tem uma garagem disponível, ela já consegue acolher muitas pessoas também. Então, é nessa etapa que a gente está, de salvar essas pessoas que estão fora das suas casas nesse momento, enquanto aguardam que as águas baixem, e a previsão é de 45 a 60 dias, talvez até mais do que isso. Esse é o... É uma situação bem complicada, porque é isso, né? A gente vê, enfim, saques no geral, é a informação que a gente tem, e a gente vê também esse tipo de atividade ali, esse tipo de crime sendo feito com pessoas que estão ajudando. E é óbvio que existem aproveitadores, é óbvio que existem bandidos que aproveitam de tudo isso, né? Então, é complicado. A situação, quando entra nessa escala de desespero da população, e aí ainda vem, né, uma onda aí de, inclusive, criminalidade para com quem está ajudando ou para quem não tem nada a ver com isso, quem está sendo resgatado. Olha, é difícil de lidar, Day. Bastante difícil, né? E a gente também agora recebeu, né? A gente tem algumas informações, algumas imagens de policiais que atiraram aleatoriamente em possíveis saqueadores que estavam tentando entrar em um estabelecimento para, né? Como eu acabei de falar, alimentos e água, e o que poderiam ali pegar para, né, cuidar das suas famílias. E aí vem mais uma vez aquela lógica, né? Os policiais que deveriam proteger a população estão protegendo ali o patrimônio privado, por todo esse discurso de não, a gente, né, vamos ignorar a lógica da humanidade, a gente vai proteger o patrimônio privado, sendo que o poder público literalmente lavou as mãos, né? A foto do Eduardo Leite no perfil dele, tentando ali desbravar as águas ali, né, que eles se preocuparam com isso naquele momento, e não estão nem um pouco preocupados com a população. Acho que eu comentei contigo, Lúcia, que quando teve, agora em abril, Salvador passou por uma onda, né, de chuvas que foi uma das terceiras, né, piores chuvas dos últimos 60 anos. Então, assim, choveu muito aqui em abril. E a gente também teve o prefeito aqui de Salvador, o Bruno Reis, que, né, tirou foto também meio enchente, aquele negócio tipo, né, Nana Gouveia. Então, eu lembrei logo fiz a mesma relação com o Eduardo Leite, aquela troca de foto de perfil, do tipo, estou trabalhando, mas enquanto se troca a foto de perfil, as pessoas estão com sede, com fome, desesperadas, e o desespero muitas vezes causa isso. Então, a gente tem aí dois lados, né, extremamente complicados, violentos. A região, né, metropolitana do Rio Grande do Sul, sabe-se também que é uma região mais violenta, que já era esperado que acontecessem saques, que aumentasse a criminalidade, mas vamos lembrar que em meio ao caos, né, a gente precisa pensar na humanidade, mas que em meio ao caos, quem já perdeu tudo, muitas vezes não tem mais nada a perder. Então, também existe esse processo, né? Agora a gente tem o próprio Eduardo Leite chamando as Forças Nacionais, convidou as Forças Nacionais para o Rio Grande do Sul, a gente vai ter certamente um reforço de policiamento, um aumento das ajudas humanitárias, uma cobrança do leite para cadê o PIX, e o PIX também é emergencial, porque as pessoas ainda estão com fome e sede, ainda estão em regiões que não conseguiram ajuda e acesso. Então, o que a gente espera agora é que esses saques realmente cessem, porque as pessoas consigam água, alimentos e locais secos, seguro, abrigo, roupa, né, para que isso não venha mais acontecer. Perfeitamente, é o desejo de todo mundo. Day, obrigado pela participação, viu? Que agradeço. Ficamos por aqui nesse plantão, até o próximo, um grande abraço.